Para acalmar, né? Acalmar para receber. Eita. A mão do Senhor estava sobre mim. Aqui é Ezequiel dizendo, né? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém, né? E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetiza ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhes: Assim diz o Senhor soberano: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Amém, queridos? Amém. Este texto fala sobre o exílio babilônico de Israel. E o povo estava como que ossos secos, desanimados. Não tinham mais visão, não tinham mais crença. Estavam mortos em sua crença, frio em seus sonhos para o futuro. Porque eles estavam exilados fora da sua terra e não tinha mais esperança. E o povo estava como mortos. E Deus levanta o profeta Ezequiel, e para que ele profetizasse a este povo estas palavras. Mas antes ele fez um teste com Ezequiel. Ele colocou isso diante dele. Para nós, hoje, ele significa o evangelho pregado aos pecadores. Pecadores perdidos. Pecadores que, como zumbis, né? Hoje está tão em moda filmes de zumbis, mas pecadores como zumbis. Eles não vivem mais com a compreensão e inteligência, mas vivem apenas pelo seu instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de prazer. E estes que estão perdidos, eles ouvem esta palavra. Eles creem nesta palavra. Eles se convertem. O Espírito Santo toma posse deles e os regenera, e eles se tornam uma vida. Efésios 2,5 diz que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Esse texto ele confirma que antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós conhecermos a Jesus, nós estávamos como mortos vivos, respirando, mas como mortos. Quando se ouve o Evangelho, o Espírito vem, transforma aquele pecador e ele é vivificado por essa palavra. O primeiro ponto que eu quero falar desse texto que nós lemos, de Ezequiel 37,
está no primeiro versículo, onde diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E aonde Deus nos conduz para exercer o nosso ministério, qual que é o nosso principal ministério como cristãos? Ide pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, onde nós estivermos, nós devemos estar dando testemunho daquilo que somos, daquilo que temos em Cristo. Seja lá no serviço, seja lá na faculdade, seja lá no ponto de ônibus, seja lá onde for, nós precisamos dar testemunho, e esse é o nosso ministério. Mas o alerta que esse texto nos deixa é que esse ministério, ele é exercido dentro de um vale de ossos secos, onde só existe o que? Morte. O mundo está morrendo. As pessoas estão sem esperança. É muito comum nós estarmos diante de qualquer lugar e encontrarmos alguém reclamando, falando mal. Ah, mas está ruim, isso está ruim, aquilo está ruim. Sempre reclamando da vida, de algum ponto. E às vezes, amados, nós, por falta de entendimento, às vezes até entramos naquela conversa. E aí, tá ruim, o governo tá ruim, que o calor tá muito, que aquela reclamação. E a gente entra e faz um coro com aquela pessoa, sendo que, na verdade, o Senhor está nos alertando que nós estamos no vale de ossos secos, ou seja, não tem mais esperança. O incrédulo não tem esperança nessa vida. Nesse mundo caído, nós precisamos levar a cura e salvação para estas almas que estão mortas. O teu ministério, o meu ministério, consiste em um vale de derrotados, pessoas derrotadas. E nós não podemos nos deixar ser envolvidos por este vale. Por que o Senhor levou o profeta até aquele vale? Então o Senhor, Ele nos colocou nesse mundo, neste vale de ossos secos, onde não existe vida, para que nós pudéssemos dar testemunho dele. E Ele diz aqui, nesse texto de João 17, 14 e 15, que o Senhor rogou que não nos tirasse daqui, mas que nos protegesse, para que nós não sejamos contaminados e nos tornemos ossos secos, sem esperança, tais como eles. Então nós vamos conviver com esta sociedade corrupta, caída, profana e depravada, e leis anti-Deus e leis anti-família serão aprovadas. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você está preparado para conviver neste vale de ossos secos? Mas o segundo ponto aqui desse texto está no verso 3. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Essa é uma prova muito interessante, porque quando a gente se põe no lugar do profeta Ezequiel, ele era um profeta, e o profeta anda com Deus, o profeta está alinhado com Deus. Então, diante dessa colocação, ele criou dúvida, muita dúvida. E aí eu fico me pensando, e nós? Diante desta prova, Deus olhando e dizendo assim: existe condições desses ossos poderão tornar a viver? O que nós responderíamos? O terceiro ponto que eu quero dizer aqui: farei um espírito entre vocês e vocês terão vida. A profecia de Deus, irmão, dada a Ezequiel, é explicada e significa que Deus iria transformar o seu povo que estava em sequidão de esperança. Agora, morto e seco espiritualmente, esse povo estava escravo de outra nação, em um povo cheio de vida e vitória. A outra nação estava lá, com vigor, e eles estavam para baixo porque não tinham nação. Estavam sem fé, estavam sem esperança. Então, se você está no vale de ossos secos, se você é um desses ossos sem vida, nós precisamos crer que o Senhor pode nos restaurar, precisamos clamar a Ele por isso,
e vermos os milagres acontecer. Se nós lemos esse texto, começarmos a meditar, nós vamos entender, amados. A palavra de Deus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus nós não conhecemos. E aqui está em xeque o poder de Deus quando ele pergunta para o profeta Ezequiel. Deus está checando qual que é a fé que ele tinha. Se ele titubeou na fé, imagine o povo que estava ali escravo. No quarto ponto, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Significa que ele confiou. Ele poderia continuar com aquela primeira dúvida, né? Ah, Deus, tu sabes. Mas quando Deus diz assim, ó, então profetiza que vai acontecer, aí ele profetizou. Aí ele falou, não, agora se o Senhor está mandando, eu vou profetizar. Então, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Amados, profetizar aqui significa predizer o futuro por inspiração divina. Inspiração divina. O Senhor disse a ele, e ele, em cima daquela palavra, em cima daquela certeza de que veio aquela palavra de Deus, ele profetizou sobre aqueles ossos que estavam ali. Qual o elemento que antecede o profetizar? Alguém sabe me dizer? Qual o elemento que antecede o profetizar, que você precisa dele para profetizar? Porque se você não usar ele, não adianta você profetizar. Fé, exatamente, a fé. Esse é o elemento, é a fé, porque sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:6, né? Então, quando tudo ao redor parece impossível, é aí que devemos exercer a nossa fé sem duvidar. Amados, nós precisamos aprender a viver assim. Sabe quando você está orando por um problema, por uma pessoa, e vem aquele intuito dentro de você, que nada mais é do que o Espírito Santo falando dentro de você, dando a certeza, e de repente a gente pode pegar e falar assim, mas será que é do Espírito mesmo que está falando? E se não der certo? Nada acontecerá. Mas se nós temos fé, não, Deus está falando, eu tenho certeza que vai acontecer, eu tenho certeza que eu vou ser curado, eu tenho certeza que vai isso. Isso é o que? É fé. Eu tenho que brigar com a minha fé, eu tenho que me incentivar a ter fé. Eu tenho que incentivar dentro de mim a ter fé, para que possa acontecer. Então, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando tudo ao redor parece impossível, é aí que devemos exercer a nossa fé. Amém, queridos? O quinto ponto está no verso 9. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito. O derramar do Espírito, amados, nos dá poder. Quando a gente fala em poder, a gente fica pensando assim, mas por que eu quero poder? Né? Por que eu busco? Às vezes a gente pode até tentar repreender aquele que está dizendo assim, eu estou buscando o poder no Espírito Santo, eu quero buscar o poder do Espírito Santo. E talvez a gente possa perguntar, mas por que você quer poder? E chamando seus 12 discípulos, deu o quê? Poder. Poder e autoridade. Sobre quem? Sobre os espíritos imundos. Amados, Cristo deixou este poder com a igreja. E nós somos a igreja. Nós temos poder para expulsar espíritos imundos, seja de quem for. Lucas 24:49. O que diz lá? Vocês acompanhem. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas que fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A igreja naquele momento estava ali com os discípulos. A igreja iria crescer muito. Mas ele promete o poder do alto, para que eles ficassem ali até que o poder do alto pudesse acontecer. Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Este poder é de Deus, amados. Ele vem do alto. Ele nos revestiu desse poder. Às vezes, amados, nós andamos como cristãos no meio do vale de ossos secos. Nós não
reconhecemos esse poder que Deus nos deu. Esse poder de estar mudando a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque através desse poder é que nós podemos conquistar as almas. E elas podem ficar impressionadas e vir até nós, e para que nós possamos evangelizá-las e fazer melhor. João capítulo 3, verso 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Amém, queridos? Você recebe isso? Amém. Diga glória a Deus. Receba, amado. Esta palavra é para a igreja. Nós, como igreja de Cristo, nós recebemos esse poder porque foi Cristo que autorizou. Quando o Espírito de Deus descia sobre Sansão, ele destruiu... Quanto que é o exército lá que ele destruiu? Aquela queixada? De 1000, né? 1000 homens ele destruiu no braço com uma queixada de jumento na mão. Mas o Espírito Santo desceu sobre ele. Por quê? O Espírito Santo dava o quê? Poder para ele. E esse mesmo Espírito Santo Deus derrama sobre a igreja. E ele coloca dentro de cada um de nós. E nós somos lavados e remidos no sangue de Cordeiro. E aí nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. E nós temos autoridade sobre todo o principado e potestades do ar. É importante nós termos esse conhecimento. Que o Senhor nos deu esse poder. E nós temos esse poder de chegar ali, colocar a mão, sai em nome de Jesus. E é na hora. Sem escândalo. Sem entrevista. Não é? Sem escândalo e sem entrevista. É sai mesmo. Eu creio e eu vou no nome do Senhor Jesus. É o poder que o Senhor está nos dando como igreja de Cristo. O ponto 6, enquanto vocês abrem aí, o ponto 6. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Ó, tudo se concretizando. Então é importante nós olharmos para cada passo, 6 passos que tem esse texto, essa história contada aqui, né, de Ezequiel. E você vai perceber que primeiro Deus levanta a pergunta, ele duvida, não diz que duvida, né? Mas ele não se arrisca a responder. Aí Deus desafia. Não, então fala que eles vão levantar. O profeta acredita naquele desafio. E aqui no final nós encontramos, né, tudo se concluindo. Profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram de fé. Nós, como igreja de Cristo, recebemos esse poder para quê? Lucas 10:19 vai nos responder. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Queridos, aqui nesse versículo ele dá uma nova revelação. Que nós teremos poder não só sobre os espíritos, mas sobre as coisas materiais. Sobre cobras, escorpiões. O apóstolo Paulo, certa vez, estava lá e foi mordido por uma serpente. E alguém que estava do lado e viu, falou assim: vai morrer, não vai ter jeito. Morreu. Ele só jogou do lado e continuou, não morreu coisa nenhuma. Esse poder que o Senhor está dando para Paulo, deu para Paulo lá naquele dia, que a serpente o picou, e para nós também. Dependente do lugar que você estiver, que não tem socorro, que não dá tempo, basta professar o nome do Senhor Jesus Cristo e Ele nos dá esse poder para que nós possamos sermos curados. No verso 20 do Lucas capítulo 10, diz assim: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a você, não por isso, porque isso é tão natural. Esse texto é muito maravilhoso de Lucas. Ele diz assim: vocês se alegrem, porque nós temos o poder de tudo. Queridos, não se alegre por causa disso não. É isso que ele está dizendo aqui. Não se alegre por isso. Por quê? Mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Nossos nomes estão escritos nos céus. E isso nós devemos nos alegrar. O poder nós só precisamos saber que nós temos. É como comer e beber. Você já imaginou uma coisa esquisita? Por exemplo, você vai lá, toma o café da manhã, você fala: gente, deixa eu contar uma coisa maravilhosa que vocês vão fazer. Eu tomei o café da manhã hoje.
Eu também tomei, todo mundo tomou. Gente, olha, eu almocei hoje. Eu também almocei. É isso que Deus está falando ali. Que esse poder do Espírito Santo que Deus deu para nós é tão natural que nós não precisamos nem se alegrar desse jeito. É como comer no dia a dia, fazer as refeições normais. Não existe festa para isso. De tão natural que Deus nos deu. Deus nos deu. Gente, se Deus nos deu isso tão naturalmente, por que a gente não exerce a nossa fé? Né, amados? Você já imaginou? A igreja toda exercendo a fé. Quando os vizinhos, as pessoas em volta tiveram um problema, eles logo chama o pessoal lá da igreja, aquele pessoal lá tem poder, o pessoal lá e tem, mas é nosso poder? Não, nós invocamos o poder, nós somos o canal. É isso que Deus está falando, gente. Nós somos o canal de Deus, nós não temos a eletricidade, ela não gera em nós. A hora que você põe o dedo na eletricidade, ela passa aqui e ela transmite. É isso que Deus está falando. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês. Nós não devemos nos alegrar nem nos exaltarmos por isso. Por quê? Nós não precisamos demonstramos que tem um poder. Nós só precisamos saber que nós temos. Isso é importante, nós precisamos saber. Então, sem Jesus nós não temos autoridade para transformar esta geração corrupta e decadente que está aí. Deus nos deu esse poder para que nós entrássemos nessa geração corrupta e decadente com autoridade. Nós temos autoridade, amados, em diversas situações. Muitas pessoas estão sofrendo por causa disso. Mas eu quero te dizer que o Senhor nos deu poder sobre todas as... Não esqueçam disso nunca, amados. Essa palavra nos veio para simplesmente lembrar aos irmãos: sem Jesus essa terra seria totalmente um vale de ossos secos. Seria uma terra de ossos secos. O que está em mim é maior do que está no mundo. Se o inimigo estiver rondando a sua casa lá, fazendo coisas semelhantes, entre em oração. Senhor, aqui não. Nós declaramos, inimigo, aqui você não vai fazer não. Na minha porta não, aqui não. O bicho não desce. Porque o que está em você é maior do que está no mundo.